Então, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, mais uma tarde de estudo. E agradeço imensamente a vocês que estão aqui ao vivo, e agradeço a todos aqueles que assistem também depois e de alguma forma colaboram e participam. Muito obrigada, viu? Nós vamos dar sequência aqui à nossa lição. Na verdade, o estudo que nós fazemos é um estudo no Evangelho, desculpa, no Livro dos Espíritos, mas a gente não se atém ao Livro dos Espíritos, né? A gente complementa muito com outras obras da codificação, que é o que nós vamos fazer hoje, né? Então, nós estamos na parte do Livro dos Espíritos que fala da reencarnação, da volta do espírito ao mundo corporal, é o tema, né? Então, hoje nós vamos encerrar esse assunto. E uma coisa muito importante, eu tenho certeza que a imensa maioria de vocês já leu o livro Missionários da Luz, de André Luiz, explicando com detalhes a reencarnação de Segismundo, né? E a gente vai usar essas imagens desse livro como um roteiro para a gente conversar sobre a reencarnação. E assim, quem já leu vai recordar, né? Sempre, quando eu preparei isso, eu fui de novo no livro, e é impressionante, né? Como é bom a gente reler as obras de André Luiz, né? Porque essas obras, elas não são para ser lidas como um romance, né? Elas são para ser estudadas, embora elas sejam escritas de uma forma muito gostosa, né? Parece um romance, mas, na verdade, é um estudo. Então, mesmo que a gente já tenha visto numa primeira vez isso, não tem problema, porque sempre tem coisa nova para a gente aprender. É muito interessante a gente estudar essas obras de André Luiz. E elas complementam muito o Livro dos Espíritos e toda a obra da codificação espírita. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar. Isso aqui. Muito bom. Olha, então eu vou contar para vocês isso e depois nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Então, essa primeira parte, deixa eu ver quem é que está entrando aqui, o Benedito. Boa noite, Benedito. Essa primeira parte é do projeto Imagem, que fala da reencarnação de Segismundo, né? Alexandre, que está aqui representado, e André Luiz. André Luiz acompanha Alexandre, que é um mentor, que é chamado a colaborar na reencarnação de um espírito chamado Segismundo. Herculano, que é esse aqui, estava na casa de Adelino e Raquel, que são os futuros pais, e o Herculano é o que seria o espírito protetor, né? Vai ser o anjo da guarda, assim, do Segismundo durante a reencarnação. Então, já no mundo espiritual, Herculano ajudando o Segismundo na sua reencarnação. Mas essa reencarnação estava com um problema, que nós vamos ver aqui. Então, o Herculano, ele roga ao Alexandre, que é um espírito muito elevado, que colabore nessa reencarnação que não estava acontecendo, que estava com esse tipo de problema, né? Então, o Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, que é esse aqui, que estava com uma cara bem abatida, né? O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com o filhinho deles, né, o primogênito. E por que será que o Segismundo estava com essa carinha assim tão abatida, né? Estava tão triste. Bom, e aí
o Alexandre percebe que o casal não está bem, né? Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Olha que coisa interessante. O fato dele não estar bem, dele estar bastante, assim, preocupado, e nós já vamos lembrar aqui por quê, fazia com que esse estado de ânimo dele destruísse os espermatozoides, né? Então, isso, na verdade, não era uma destruição biológica, vamos dizer assim, né? Mas esses espermatozoides, eles perdiam a capacidade de fecundar o óvulo de Raquel, da esposa, né? Então, o Alexandre se aproxima e usa a criança, né? Olha só, né? Como dizia Jesus, ninguém entra no reino de Deus se não for como uma criança, né? Porque as crianças, assim, na sua pureza, no seu maior contato com o mundo espiritual, muitas vezes elas são instrumentos da espiritualidade, né? E dessa forma, Alexandre, então, dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, infantis, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Porque a esposa falava alguma coisa, e aí, meu bem, tá tudo bem? Tá. E aí, mas os negócios não estão bons? Então, sabe aquelas coisas assim de alguém que não quer avançar a conversa e a esposa ficava triste e tal. E daí a criança começa a perguntar: mamãe, por que o papai está triste? Né? E a mãe começa a explicar isso de uma forma muito humilde, muito amorosa. Olha, meu filho, o papai está com muitas preocupações que nós aqui em casa não conseguimos entender, porque isso faz parte do trabalho dele, ele está fazendo o melhor que ele pode, mas as coisas estão difíceis. E a criança fala: puxa, que pena, não, mamãe. E essa conversa da criança, esse chamamento, meio que quebrou o gelo, né? E o Adelino, ele põe, né, as mãos na cabeça e fala: puxa vida, o que eu estou fazendo, né? Assim, eu tenho uma família tão querida aqui. E ele fala, né, para a criança: não, filho, o papai não está triste, não, o papai vai voltar mais cedo hoje, né? Então, o Adelino, ele fica profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa. Adelino despede-se com uma delicadeza que não era habitual, né? Quebrou o gelo ali, né? E promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar, né? E, claro, os espíritos ficam bastante satisfeitos com essa atitude, né? E antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Então, o que na verdade acontecia, né? O Adelino, ele tinha sido assassinado pelo Segismundo em vidas passadas. E isso, assim, justamente foi um crime passional, né? Foi por causa da Raquel que ele foi, que ele matou o Adelino, né? E aí, depois, os três voltam para o mundo espiritual, passam por um período longo aí de depuração, de perturbação, e depois no mundo espiritual, eles conseguem se entender mais ou menos, né?
o Segismundo percebe que ele estava, né, que ele cometeu um crime, mas ele se regenera, ele faz muita coisa boa, ele angaria muitos amigos no mundo espiritual a partir desse arrependimento dele, né? Mas só que ficou um enrosco entre os dois, né? Apesar do mundo espiritual, o Adelino ter prometido que iria receber o Segismundo como filho, para que eles pudessem ter um outro relacionamento, para que o Segismundo pudesse sublimar esse amor, né? Porque era um amor meio doentio que ele tinha por Raquel, né? Então, uma forma que a espiritualidade coloca desses triângulos amorosos aí é que se volte depois o espírito como filho. Então, ele sublima esse amor, ele vai amar Raquel como um filho ama a mãe, né? E não mais aquele amor doentio que ele tinha. Então, ele precisava passar por essa experiência. Só que depois, na hora do vamos ver, o Adelino, ele não queria assumir isso, né? Ele estava assim, com tanto, a hora que o Segismundo começou a se aproximar dele para poder reencarnar, ele refugava, né? Não quero saber mais, né? E como que acontecia isso, né? Quando eles dormiam, olha, a Raquel e Adelino, quando abandonam seus corpos físicos, Raquel vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Por que o Adelino estava desse jeito? Já desde que começou o processo de aproximação do Segismundo, toda vez que ele deixava o corpo, né? Então a gente vê aqui o cordão prateado, que é o que liga o corpo físico ao espírito. Ele tentava, o Segismundo, junto com o Herculano, tentavam se aproximar do Adelino. E o Adelino sentia aquele ser que era para ser o seu filho como se fosse um pesadelo, era um monstro. E ele acordava, ele corria para o corpo, então ele não conseguia nem dormir. Ele tentava dormir, saía do corpo, via o Segismundo e voltava apavorado para o corpo. Então, vocês imaginam isso, assim, ao longo de vários dias, isso vai esgotando a pessoa, tanto física quanto emocionalmente, né? Porque ele não conseguia dormir. Então, só assim, o fato dele ser privado do sono, por ele ficar toda hora voltando, né, para o corpo, é uma coisa muito complicada, né, do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual também, porque ele sentia a presença do Segismundo como alguém que fosse lhe tirar a vida, e isso era muito angustiante para ele, né? Então, o Adelino, olha, ele se apavora ao ver o Segismundo. E aí ele tenta voltar para o corpo, só que o Alexandre, que está lá, interfere. Ele não deixa ele voltar para o corpo, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Então, através de um diálogo, o Alexandre ele consegue reaproximar esses dois, né? Ele consegue falar para o Adelino, olha, por que você acha que ele é uma sombra, que ele é que ele quer te matar? Ele só quer o seu apoio, né? Ele precisa de você. Será que você não se comove ao ver uma pessoa sofrendo e pedindo ajuda, né? Então, a partir desse momento, o Adelino ele cai em si, ele relembra espiritualmente o seu passado espiritual e aquelas promessas que ele havia feito no mundo espiritual de receber o Segismundo.
Comovido com as explicações de Alexandre, chorando, né? Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então veja que isso aqui, olha, é a representação dessa capa que ele estava revestido, essa capa de ódio, essa capa de rancor, essa capa de algo assim que não estava deixando que ele manifestasse tudo aquilo que era bom para ele, né? E para quem estava em volta dele. Então, nesse momento, resplandece, né? É como Jesus falava, brilhe a vossa luz, né? Todos nós temos essa luz interior, só que muitas vezes as nossas preocupações, os nossos problemas, a nossa materialidade excessiva, ela está encobrindo essa luz que deve brilhar em todos nós. Então, nesse momento, essa capa se desfez e brilhe a vossa luz, né? Apareceu essa luz interna do Adelino, né? Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, né? Aqui é o Alexandre e o Herculano, e André Luiz e Segismundo deixam a casa de Adelino Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço de reencarnação. Então, olha só que a reencarnação do Segismundo começou uma semana antes de fato haver o coito, haver, né, o ato sexual, haver a união física do casal. Então, a reencarnação do ponto de vista espiritual, ela já foi anterior, né? André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores. Olha que coisa interessante, né? A gente pode conversar sobre isso depois. Será que toda reencarnação ela é feita com esses espíritos construtores, né? Que iam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição, né? Aí, olha, as coisas já tinham mudado. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência de espíritos construtores. Olha que coisa interessante, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso também. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Por quê? Né? Será que todo espírito reencarnante ele fica assim, extenuado, abatido, fraco, incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne? Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado, né? Então, é outra coisa para a gente conversar aqui. Será que a reencarnação ela é tão dolorosa assim para os espíritos, né? Será que é uma morte do ponto, né, de lá para cá, tanto quanto existe uma morte daqui para lá? Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguarda aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Outra coisa para a gente conversar, né? Como é que acontece essa reencarnação? Precisa essa redução perispiritual, né? E o espírito, à medida que ele vai perdendo contato com a espiritualidade, ele vai se adensando e vai entrando mais em contato com a matéria. É uma coisa difícil, né? Porque nós estamos acostumados nesse mundo aqui, tanto quanto os espíritos, eles estão acostumados com o plano astral. Então, esse voltar
para esse plano, né? É uma coisa assim, eu acho que quem já viajou para algum lugar ou já ouviu falar dos jogadores, né? Que eles têm que se aclimatar, né? Então, assim, os jogadores daqui do Brasil, quando vão para locais assim muito altos, né? Lá no Chile, em lugares assim que tem uma atmosfera muito diferente, não acontece isso, assim, você se sente mal, isso dentro do nosso planeta. Vocês imaginam, assim, uma pessoa sair do mundo espiritual e ter que regressar para a Terra, né? Então, os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. E isso não é uma coisa rápida, né? No livro explica melhor, assim, que levou várias horas. Ele foi reduzindo, ele foi virando um adolescente, uma criança menor, um bebê, até que o perispírito tomou a forma fetal. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento, deixa eu só ver uma coisa, isso. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Então, nessa altura do campeonato, o que aconteceu? Um pouco antes desse momento, o casal teve a sua relação sexual, né? Eles estavam à noite no quarto, tiveram uma relação sexual e depois eles dormiram. E nesse momento, depois do sono do casal, uma grande assembleia de espíritos está esperando esse casal desdobrado, né? Eles estavam, o corpo deles estava ali na cama, mas eles em espírito iriam receber Segismundo, que estava nos braços da sua avó, da mãe de Raquel, que já era desencarnada. Então, foi ela que estava assim, responsável por entregar esse bebê espiritualmente. Então, olha que interessante, assim, tudo isso foi feito antes da união do espermatozoide com o óvulo. Então, a reencarnação foi feita espiritualmente primeiro, antes de ser consolidada na matéria, né? Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços, da sua avó materna, que já tinha desencarnado, não da sua mãe, né? da bisavó do Segismundo, né? Então, vejam que coisa linda. Esse trio, né? Raquel, Adelino e Segismundo, eles não eram espíritos extremamente puros, assim, super elevados, de forma alguma. Eram espíritos dessa enorme classe média espiritual, né? Pessoas que estão tentando acertar, mas que ainda têm seus débitos passados, que ainda lutam com as suas imperfeições, mas a maternidade para Deus, né? Para a maternidade e a paternidade, né? Esse momento é uma coisa tão sublime, que espíritos superiores participavam desse momento junto com vários espíritos amigos desse casal e desse futuro reencarnante, fazendo com que uma coroa de flores abrilhantasse o organismo perispiritual de Raquel, né? Então, assim, olha que coisa linda que é, do ponto de vista espiritual, uma reencarnação bem-sucedida, né?
Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, liga-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Então, no livro descreve que ela abraça esse bebê e ele entra nela, né? Então, a partir daquele momento, essa alma, né, fica ligada, né? Fica uma coisa assim que realmente assim é alma da alma e carne da carne depois, né? Da mesma forma como a mãe se liga ao feto de uma forma orgânica, a alma também se liga à alma dela, né? Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, então veja, são milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, olha que coisa incrível, né? Alexandre, na sua grandiosidade de espírito superior, ele observa qual desses espermatozoides, entre os milhões que estavam lá, deveria ganhar a corrida, então não tem nada de acaso, né? Para poder fazer com que o corpo do Segismundo fosse adaptado àquilo que ele precisava, né? Então, ele acaba dando uma força para esse espermatozoide que consegue ganhar a corrida, né? O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde vivem. Muito bom. Então, aqui acaba a nossa história. Isso está bem resumido, né? Assim, no livro, isso é contado assim, em vários capítulos, né? Quem quiser depois vá ao livro Missionários da Luz e releia isso, é uma coisa muito bonita, né? Tem vários detalhes. André Luiz segue depois essa gravidez até nascer, né? E o Alexandre, ele sempre fica em contato, mas o Herculano, que vai ser o orientador, vai ser o guia espiritual do Segismundo, ele fica o tempo todo, né? E ele vai ficar o tempo todo até os 7 anos de idade, né? Como nós falamos, e a partir daí ele vai ficar cada vez menos, né? Até o Segismundo atingir a sua maioridade espiritual, assim por dizer. E claro que todos nós temos guias espirituais até hoje, né? Assim, mas esses guias eles vão deixando a gente agir para a gente também poder andar com as próprias pernas, né? Então, a partir daí, eu bolei aqui algumas reflexões, né? E a gente pode colocar outras reflexões também, né? Então, a primeira reflexão a partir dessa história é assim: todas as reencarnações seguem esse padrão? Então, eu vou aqui agora vou parar de falar um pouco e vou perguntar para vocês assim. A tia Florinda pediu para não falar nada hoje, que ela não está muito bem, né? Mas os demais, quem quiser falar, eu vou começar com isso daí. Vou começar pelo meu pai.
Que você achou, pai, dessa história? Você já tinha lido isso, mas você lembrava dos detalhes? Olha, filha, os detalhes dessa forma como você expôs, eu não lembrava, não. Porque, como você disse, a gente tem o hábito de ler como se fosse um romance. E não atenta muito para as minúcias da coisa, né? Isso tudo que você expôs é um pouco complexo para a gente absorver, porque a gente está num plano físico que a gente praticamente está dentro de uma nebulosa, né? Que não, é meio complicado de entender os detalhes, né? Eu sempre acreditei, desde antes mesmo de ler esse livro, na reencarnação, de que os espíritos, eles de alguma forma vêm para cá para continuar a existência, para continuar progredindo, né? Mas o detalhe de como isso acontece, eu não tinha ainda até hoje bem assimilado, né? É muito interessante e comprova por como é que vem, né? Como é que a gente volta para a matéria, né? Não poderia ser de outra forma também. Apenas que, no detalhe outro que você falou aí, esse processo não creio que seja tão minucioso assim com todos os espíritos. Porque tem aqueles espíritos ainda mais embrutecidos que vêm quase que automaticamente para cá, para continuar a lutar aqui e ver se acorda um pouco, né? E aí Uhum. acredito que seja quase que dentro de um automatismo. Tá bom? Certo. É isso que eu penso. Uhum, uhum. Eu acho que é isso mesmo, né? É, como é que você acha, Elise? Assim, você acha que um espírito muito adiantado, ele pode, ele reencarna com esse padrão também? Assim, será que ele precisa de toda essa ajuda também? Um espírito assim muito, um missionário assim. Será que ele reencarna com esse padrão também? Ele precisa de toda essa ajuda de espíritos construtores? Ah, eu nunca vi esse livro, não. Eu achei essa história aí muito linda. Esse, É essa incrível, né? demonstração que você mostrou aí, eu achei muito lindo e muito interessante. Eu sabia, né, que para a gente voltar tinha que ter um processo, né, mas não assim tão Tão bem detalhado, né? detalhado assim, é muito interessante. Achei muito lindo, né? Quando eu conheci o Espiritismo, que no centro que a gente ia, eles explicou isso daí, assim, que a gente foi fazer um tratamento com Wesley, né? E aí eles Uhum. explicou isso daí para a gente, só que, assim, eu levei um choque logo assim, logo, né, de cara assim, eu levei um susto. E não falei nada, mas falei, não pode ser assim, como que pode isso, né? Só que daí a gente vai estudando, aí comecei a frequentar, né, tal, aí comecei a entender, aí ver, né, que a mãe tem cinco, três, quatro filhos, ela educa eles tudo do mesmo jeito, né? Mas cada um age de um jeito, nenhum é igual ao outro, né? Sim, sim. Você E, falou uma coisa muito interessante, assim, não existe duas reencarnações exatamente iguais, né? Ele fala isso nesse livro aí, sabe? Porque não ah, existem duas pessoas exatamente iguais, né? Então, as é, necessidades delas são diferentes, né? De fato, isso que vocês falaram é uma coisa muito, muito certa, assim. Espíritos muito evoluídos,
eles conseguem, eles próprios, assim, fazer a sua reencarnação. É claro que sempre existe ajuda, né? Sempre existe espíritos superiores a eles, né? Colaborando, mas é que nem a desencarnação, né? A reencarnação de um missionário, de um espírito, de uma estirpe espiritual muito alta, é algo assim que é mais que ele colabora tanto com a sua própria reencarnação que muitas vezes assim ele facilita demais o trabalho dos espíritos que ficam desses construtores espirituais, né? Da mesma forma, como meu pai falou, que espíritos muito grosseiros, às vezes eles reencarnam quase que de uma forma automática, né? Não existe assim tanto preparo, tanta não vou dizer que não exista tanto cuidado, porque o cuidado sempre existe, né? A vida, por mais simples que seja, é algo assim que Deus valoriza tanto, que sempre existem espíritos colaborando, né? Mas muitas vezes a complexidade é menor, porque são espíritos assim que estão que estão assim já num nível assim que não tem tanta necessidade dessa complexidade. Você gostaria, Lísia, de falar mais alguma coisa? Não, não. Tá bom. Então, tá certo. E aí, assim, eu achei assim muito incrível, né? Isso foi também algo que eu vou fechar aqui, Elise, o seu som para não ficar dando eco para mim aqui, tá bom? Isso, obrigada. Todo esse cuidado, não, esse cuidado anterior da reencarnação, né? Todo esse cuidado assim que muitas vezes as reencarnações elas não acontecem justamente porque os pais bloqueiam, né? Bloqueiam porque sabem que aquele espírito é um espírito que vai dar muito trabalho, que é um desafeto, né? Então, assim, olha, não é uma coisa impressionante essa preparação que teve para reaproximar essas pessoas do ponto de vista espiritual para a reencarnação dar certo, né? Porque o que adiantaria fazer a reencarnação do Segismundo de qualquer jeito? Daria muito errado isso, né? Porque se o Adelino não recebesse de coração esse filho, não ia dar certo né? Todo esse trabalho aí poderia estar perdido, né? Então, esse cuidado que ele teve, que a espiritualidade teve, é algo assim muito interessante, né? A gente não tem ideia de como Deus nos ama, né? De como nós todos assim merecemos. Olha que Segismundo tinha sido um assassino, né? Eles tinham brigado, né? Por Raquel, enfim, tiveram um passado muito tumultuado, né? Então, eu achei assim uma coisa incrível, assim, que depois de um certo tempo eles merecessem tanta consideração e tanto amor da espiritualidade, né? Alguém gostaria de comentar mais sobre esse aspecto? Esse cuidado que a espiritualidade tem com a reencarnação? Eu vou pôr, então, a segunda reflexão aqui, ó. Será que as trevas conseguem fazer reencarnações? Porque a gente viu a espiritualidade superior trabalhando nessa reencarnação. Lulu, você acha, mãe, que
que os espíritos, que isso, assim, fazer uma reencarnação é apenas para espíritos de luz, ou será que espíritos trevosos, eles conseguem também fazer reencarnações? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Eu imagino que eles consigam, sim, porque as trevas também têm muito, muito poder, muita força, porque às vezes são espíritos assim desenvolvidos intelectualmente, né? Não moralmente, mas intelectualmente muito evoluídos, né? E que eles conseguem fazer essas reencarnações, sim, e muitas vezes até o espírito reencarnante, ele deixa encarregado de ser o anjo da guarda deles. Aí, no caso, não seria o anjo da guarda, né? Seria o demônio da Demônio da guarda guarda. deles, o demônio da guarda deles, para ajudá-los nas coisas horríveis que eles planejam fazer, né? Então, esses espíritos trevosos têm também, eu acredito que eles também tenham a capacidade de promover uma reencarnação de um espírito trevoso, tal qual eles mesmos. Não sei se isso, sabe, eu estou falando que eu acho, eu nunca li nada sobre isso. Nunca li nada sobre isso. O que eu li foi que muitas vezes os que reencarnam, que vêm das trevas, eles já deixam os cúmplices dele do lado de lá. Agora, se, por exemplo, o que fez como foi feita na reencarnação do Sigismundo aí, eu não sei se realmente eles teriam condição de fazer tudo aquilo, com uma magnetização do espermatozoide. Isso eu gostaria de que você me esclarecesse, porque eu não sei. Tá bom, querida? Ô José, você acha que existe uma possibilidade das trevas driblarem assim as leis de Deus assim e fazerem reencarnar um espírito bem trevoso assim, deixando até um, um anjo da guarda, né? Para eles poderem fazer coisas do mal assim? Veja bem, todos nós evoluímos, principalmente na nossa encarnação, né? As encarnações é muito importante. Você pode achar que há aí um planejamento do mal. Eu penso da seguinte maneira: não há nenhuma encarnação sem a participação dos espíritos superiores. Todas têm a participação dos espíritos superiores. Ela pode estar sendo até planejada por espíritos trevosos, mas está tendo ali uma assistência dos espíritos superiores, embora que não são ali coniventes, porque a afinidade espiritual não deixa um perceber o outro. Mas os espíritos superiores deixam com que o mal trabalhe também para a encarnação, porque é o veículo que ele tem possibilidade no momento de entender, ele está naquela sintonia, mas jamais vai ter uma encarnação sem a ciência dos espíritos superiores. O José falou tudo, quer dizer, o que a minha mãe falou existe. Então, existem espíritos que são inteligentíssimos, embora sejam das trevas, né? Eles usam essa inteligência para o mal, eles conseguem sim magnetizar o espermatozoide para fazer com que um espírito nasça dessa ou daquela forma, né? Mas tudo, quem dribla o mal é o bem e não o contrário, né? Então, a gente não sabe exatamente os mecanismos como isso acontece, mas é o que o José falou, não existe absolutamente nada sem que Deus permita, né? Eu gostei desse termo que o José usou, assim, que os espíritos de luz, eles deixam o mal agir, né?
eles respeitam o livre-arbítrio, eles deixam o mal trabalhar até certo ponto, né? Porque esses espíritos, eles precisam reencarnar. E ainda que eles reencarnem dessa forma, né, tentando, assim, ser instrumentos do mal, eles vão ter oportunidade, porque eles não são nunca esquecidos pela providência divina, né? O espírito mais terrível, né? O maior assassino, aquele espírito assim que planeja coisas terríveis e tal, mesmo esse, ele nunca é esquecido pela bondade de Deus. Então, aparentemente, ele está agindo no mal, ele reencarnou com uma missão do mal, né? Assim, que foi dada por esses espíritos trevosos, mas quem está driblando isso é o bem, né? Porque o bem consegue, através da lei da evolução, que age sempre, da lei de amor, justiça e caridade, que age sempre, é uma oportunidade que esses espíritos estão tendo para a sua própria evolução. Mas existem, sim, essas encarnações que são planejadas, né? E aparentemente são dirigidas por seres inferiores, seres do mal, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa até aqui? Vamos para a próxima reflexão, então. Qual o papel do pensamento materno na gestação e dos demais membros da família, né? Então, eu lembro que a tia Florinda perguntou uma coisa muito, muito bonita, assim, né? Olha, será que vale a pena a gente rezar, já que está tudo planejado, né? E a gente até conversou já um pouquinho sobre isso, né? Que o papel do pensamento materno e da família que está em volta é muito importante, né? Assim, existem algumas situações onde a gente deveria ajoelhar e orar várias vezes por dia, e uma das ocasiões é por ocasião do nascimento de uma criança, né? O pensamento materno ajuda demais esses espíritos construtores a moldar o espírito, a moldar o corpo que está se formando, a fazer com que tudo ali dê certo, né? Mas e se for uma família, Benedito, assim, que as coisas são muito complicadas, né? Lugares assim de muita briga, de muito ódio, de muita gritaria. Como que fica assim? Será que essa criança ela vai ser prejudicada por conta desse clima espiritual horroroso assim que fica em volta da criança que está se formando? Boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo meu atraso. Só um comentário antes de responder essa pergunta, Elaine. O José Roberto e eu, nós trabalhamos esse assunto aqui na nossa reunião de um sábado, às 15h. Deve fazer uns 2 meses, mais ou menos, e nós trouxemos um filme. Isso já está, a reencarnação de Segismundo já está sob a forma de um filme, que eu acho que é da FEB, se eu não me engano. É só colocar no YouTube Reencarnação de Segismundo, filme, que aparece, tem os atores direitinho, a casa, tudo isso que o André Luiz escreve já está sob a forma de um filme, que dura mais ou menos uns 20 ou 30 minutos. É um filme muito bonito que nós apresentamos aqui para depois começar a nossa discussão, né? Então, ao lado da leitura do livro do André Luiz, também tem o filme. Não é um desenho animado, é um filme mesmo, com atores. Eu já assisti também. Né? Muito eu vou interessante. Até fazer o seguinte, Benedito, eu vou colocar o link. E sobre a sua pergunta, eu acredito que sim, certamente isso vai influenciar, não é? Vai afetar, não?
o espírito reencarnante ele vai ser afetado pelo ambiente vibratório, né, do casal, que será seu pai, seus pais, né, da família, do entorno, né? Eu acredito isso, uma coisa mais ou menos evidente, né, assim, que a gente sofre a influência do ambiente onde a gente está chegando, né? Se a gente está indo numa viagem, por exemplo, e encontra né, uma praia tranquila, sossegada, escutando as ondas do mar, isso é um cenário que desperta dentro de nós um tipo de estado de espírito. E se a gente vai nessa mesma viagem e encontra um lugar barulhento, música alta, música que a gente não gosta, e gente falando, bebendo, brigando e tal, isso desperta um outro estado de espírito dentro de nós. Nós somos sensíveis, né, aos ambientes onde a gente vai penetrar. Então, por que um espírito não sofreria nessa influência? Eu acredito que, portanto, uma família desajustada, etc., vai atrair pessoas, né, também alinhadas com essa desarmonia, né? Porém, eu acho que há também, como você disse há pouco, né, você perguntou sobre a reencarnação de missionários, né? Porém, eu acho que quando existe uma missão bastante elevada, eu acredito que mesmo que a situação seja essa, não é? Por ser uma missão, haverá também a ajuda de espíritos encarnados e desencarnados do bem que vão trabalhar para que esta missão aconteça, não é? Então, eu estou me lembrando de um exemplo, não é? Que não é exatamente, não serve exatamente para essa questão da reencarnação, mas eu acho que está perto, não é? Que é, por exemplo, a história de Machado de Assis, né? Machado de Assis era preto, morava numa periferia do Rio de Janeiro, numa família pobre, né? Sofreu vários tipos de privações na infância. Não tenho certeza, mas me parece que ele era epiléptico. Enfim, vocês imaginem uma criança nascer nessas circunstâncias, né? Sabe? Entretanto, né, foi Machado de Assis, quer dizer, um dos maiores escritores da literatura brasileira, um homem que fez um enorme sucesso, escrevia maravilhosamente bem, livros e mais livros, ou seja, se dependesse só do ambiente familiar onde ele nasceu, ele não iria muito longe, né? Entretanto, né, por ser quem ele é, né, espiritualmente falando, ele conseguiu atravessar toda essa nebulosidade, todas essas dificuldades logo na infância e chegou onde chegou. Então, eu acho que aí também ele, no caso, né, nesse exemplo, ele deve ter recebido muita proteção para ele ter conseguido chegar onde chegou, né? Eu não tenho informações exatamente do ambiente familiar dele, etc. É apenas um exemplo, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Acho que mesmo num ambiente conturbado, quando existe uma missão de um indivíduo reencarnar para ter e até para passar uma mensagem e para colaborar com toda essa família, acho que quando existe uma missão mais elevada, esse indivíduo recebe proteção para atravessar por todas as perturbações vigentes na família onde ele vai reencarnar. Exatamente isso. Deus é tão misericordioso, né? Assim, que esses espíritos, quando aquele espírito precisa reencarnar em situações tão adversas, claro que é muito mais difícil, né? Mesma coisa que você querer fazer
um bolo numa cozinha que é totalmente equipada e querer fazer um bolo num lugar que não tem muita coisa, né? Então, mas assim, eles acabam dando um jeito e muitas gravidezes acontecem nessa circunstância. Oi, querida, pode falar, mãe. É maravilhosa essa explicação do Benedito, e eu queria só lembrar o seguinte, o espírito ele vai passar por todas aquelas fases que o Benedito citou, né, e mesmo assim ele vai sair vitorioso. Mas enquanto ele está no útero materno, se ele não ele sendo um espírito que virá numa missão. Então, todos os amigos deles, os espíritos de mais luz, vão formar como uma redoma em volta do útero, para que não passe essas influências maléficas para o feto. Porque o feto ainda não tem, por mais evoluído que seja, ele ainda não tem condições de se defender sozinho desses dardos mentais que os espíritos trevosos vão endereçar a ele. Principalmente se a treva perceber que aquele espírito vai trazer muitos esclarecimentos espirituais, né, para o mundo. Então, enquanto ele não tem força própria ainda, porque é um feto, é um bebezinho, o plano espiritual toma todas as precauções para isolá-lo dessas más influências. Lu, você me fez lembrar de um livro que eu li, não vou lembrar agora o nome do livro, mas era exatamente isso, era um espírito tão do mal, tão do mal, tão do mal, ele tinha sido um serial killer. E ele era um espírito assim que ele não tinha feito ainda ligações afetivas com ninguém. Então ele não tinha assim ninguém que o recebesse como filho. Ele não tinha assim uma mãe que o amasse, não tinha irmãos, porque ele simplesmente tinha chegado até aquele momento sem nenhuma ligação afetiva. Então ele dependeu dessa colônia espiritual que o acolheu, né? Assim que ele teve condições de sair das trevas pesadas que ele estava, né? A hora que ele teve um raiozinho de abertura, assim, ele foi recebido por uma colônia espiritual e de uma forma assim muito, né? Muito assim, precária, o estado mental dele era muito ruim, e esse indivíduo, né, esse espírito, ele tinha tantos débitos, ele era uma pessoa que tinha tantos inimigos, que essa colônia trabalhou um pouco com ele para reencarnar, e aí deu o espírito, né, com o seu perispírito para outros espíritos construtores que levaram ele reencarnar num local onde ninguém sabia. Por quê? Porque ele tinha tantos inimigos, ele iria reencarnar em algum local desconhecido que nem mesmo os amigos daquela colônia, que de alguma forma se afeiçoaram a ele, poderiam saber, porque esses construtores, eles tinham medo que se esses espíritos dessa colônia soubessem, eles iriam mentalizar e os espíritos das trevas iriam descobrir onde estava esse serial killer. Então, olha a bondade de Deus, né? Mesmo o indivíduo muito, muito das trevas, ele foi meio que escondido dos seus inimigos para ele ter a chance da reencarnação. Então, esses dardos mentais, né? Porque se ele fosse descoberto naquele momento, ele não daria certo a reencarnação dele, ele iria ser abortado e os espíritos das trevas iriam sequestrá-lo, né? Então, ele, para ter essa chance, ele acabou tendo essa colher de chá, né? De ser meio que escondido, né? É muito interessante isso. Eu li também esse livro. Né? Não lembro agora o nome. Muito bom, eu também não me lembro. Olha, já são
7:03, mas eu gostaria de estender um pouquinho aqui, só para a gente encerrar esse assunto de reencarnação, para no estudo seguinte a gente continuar. Vamos ver se a gente consegue passar bem rapidinho aqui essa próxima coisa, que eu acho que é interessante. As gravidezes não planejadas, como é que fica o livre-arbítrio? Quem é que gostaria de rapidamente contar isso? Assim, será que, Eunice, assim, você tem alguma coisa para falar para a gente sobre essa questão, assim, se um casal não quer ter filho, de repente a mulher se vê grávida, né? Isso é, de alguma forma, será que a espiritualidade burlou o livre-arbítrio dessa pessoa? Tem muita gravidez assim, né? Não é uma gravidez assim, a mulher não vai abortar, ela vai ter o filho e tal, mas não foi planejado, né? De repente, nossa, que escorregada que nós demos, né? E estamos grávidos, né? Será que isso poderia ser considerado sei lá, assim, uma afronta ao livre-arbítrio do casal? Como é que funciona isso? Olha, eu peguei o assunto meio atrasado, cheguei meio atrasada aqui, desculpa, mas eu acredito o seguinte, que a mãe, ela tem uma influência muito grande a respeito disso, porque é ela que vai carregar esse feto. Então, ela decide que vai cuidar bem. E depende dela, né, estar preparada para ser mãe. E mesmo que não esteja, se ela tem amor no coração, ela vai cuidar da melhor forma possível. Né? Por mais que, às vezes, a pessoa não esteja preparada. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu engravidei, eu já tinha largado do meu namorado, a gente veio ficar junto, e assim, só que eu sabia que aquela relação não tinha nada a ver, eu não tinha nada a ver com ele. Porque quando a gente estava namorando, eu vi que não dava certo. Só que aconteceu. E quando ele falou, eu falei que eu estava grávida, ele falou que ele não ia ser pai. Era o problema dele. Eu vou ser mãe. Estou feliz em ser mãe. Eu vou criar meu filho da melhor forma possível. Então, assim, depende muito de cada um. E tem mãe que tem dificuldade, né? Só que tem família que ampara, tem família que não ampara. Então, aí é uma questão da vivência da pessoa, né? É lógico. E Cadu é uma bênção, né? Passa por muitas dificuldades. E o Cadu é uma bênção, é um menino maravilhoso, assim, né? Que coisa boa que é ter um filho que nem o Cadu. Eu sempre agradeço ele por ter escolhido como mãe, não esqueço. Toda semana, quase todo dia, eu falo obrigado por escolher eu como mãe. Ele é uma fofura. José, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu vou dar um exemplo, só que, claro, falar de reencarnações é tão complicado, porque cada uma é uma história, né? Mas nesse caso, nessas gravidezes que nós aqui no plano encarnado não planejamos, se está burlando o nosso livre-arbítrio, eu acho que de maneira alguma. Porque o livre-arbítrio, ele acontece no mundo espiritual e também no mundo quando aqui estamos encarnados. A diferença é que não lembramos o que planejamos no mundo espiritual. Então, opa, peraí, não foi um deslize, não, você fez esse planejamento e está esquecendo, então toma aí um filho para você. Então, é lógico, eu estou dando um exemplo, né? O meu pensamento é esse. É isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes aquilo que parece uma escapada, né? É um jeito que a espiritualidade encontrou para nos lembrar dos nossos compromissos, né?
que a gente no mundo espiritual assumiu, não, eu vou receber 2 filhos, eu vou receber 3 filhos, e às vezes aqui na Terra a gente precisa de um empurrãozinho assim, né? De uma esquecidinha, de tomar o anticoncepcional, de um preservativo que rompe, às vezes é assim, não é tão por acaso que acontece isso, né? Às vezes é uma forma aí da espiritualidade lembrar a gente dos nossos compromissos, né? Muito interessante isso. Bom, eu não quero passar muito, talvez a gente possa só falar que a última, olha, sobre anticoncepção, pílula do dia seguinte, aborto, o que o Espiritismo pensa disso, né? Nós vamos deixar essa pergunta para a semana que vem, assim, penduradinha, a gente lembra disso daí a semana que vem, que é, na verdade, acho que é algo assim difícil de falar, né? Mas é talvez assim que não tenha muita dúvida, né? É claro que o espiritismo condena o aborto, mas assim existem algumas nuances desse assunto, né? Então talvez a gente possa conversar sobre isso um pouquinho a semana que vem, e aí a gente já continua a parte do Allan Kardec aqui no livro, que nós já encerramos um capítulo e vamos começar agora um próximo capítulo do Livro dos Espíritos, tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Zezé, você que não falou nada, você gostaria de falar ainda, colocar mais alguma coisa? Gostaria de acrescentar algo, fazer alguma colaboração para o estudo? Não? Quer abrir seu microfone e falar alguma coisa? Neuzi, gostaria de fazer alguma consideração também? A Zezé, primeiro a Zezé. Eu quero agradecer o aprendizado aí, aprendi bastante hoje. E é isso. É tanta coisa, não é tanta novidade, né, Zezé? Nossa, bastante informação. E a Neuzi, gostaria de complementar alguma coisa, querida? Eu Eu só ia comentar que eu também já conhecia a história, até porque acho que eu já ouvi mesmo ali, como o doutor Benedito falou, né, comentou, né, que já estudamos, assistimos um filminho, né? Então eu lembrei, na hora que você estava comentando, começou a vir toda a história, né? Eu lembrei de bastante detalhes, assim, não tanto detalhes assim, muita coisa a gente acaba esquecendo, né? Mas eu gostei muito e agradeço também, porque estou aprendendo também, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes da prece? Mãe, você pode fazer a prece para a gente, querida, por favor? Sim. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, agradecer ao mentor desse trabalho, pela oportunidade que tivemos de estar todos conectados para esses estudos. Quero agradecer também a todo o grupo e a Elaine por todo esse aprendizado que tem nos proporcionado. Que possamos estar reunidos novamente na próxima semana, com a mesma disposição de aprender, mas não só aprender e deixar arquivado, mas transformar todos esses ensinamentos em atitudes de vivência cristã. Que possamos, pois, ter uma semana de muita paz, de muita alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos, Pai amado, de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muita paz em nossos corações. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos, Boa fiquem noite. em paz. Até a próxima, até a E um semana bom que vem, fim se de Deus semana. quiser. Até mais, tudo de Boa bom. Boa noite. Boa noite. Mais, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Florinda, se cuide, Florinda. Se cuide aí. Beijo, querida. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.